Imagem Podcast. Bem-vindos ao Podcastro, o podcast produzido em Castro Verde para todo o Baixo Alentejo e mais além. Hoje vamos fazer uma viagem ao campo e vamos perceber algumas das principais mudanças que aconteceram nestas últimas décadas, em grande parte motivadas pela transformação da agricultura. Podcastro. E não foi há muito tempo que o Alentejo era conhecido como o celeiro de Portugal. Campos a perder de vista, de um lado cobertos essencialmente de trigo e do outro em pousio para o merecido descanso da terra, onde trabalhavam homens e mulheres debaixo do intenso calor e de um sol abrasador. As escassas sombras eram maioritariamente das oliveiras e azinheiras que raras vezes surgiam no horizonte, e a pouca água que matava a maldita sede tinha de ser levada de casa em cântaros de barro para se manter o mais fresca possível, porque as fontes ou escasseavam ou secavam. A pouca comida que enchia o talego era um pedaço de pão e algum conduto que o pudesse acompanhar. A mão de obra era exclusivamente humana, recorrendo apenas, em alguns casos, à ajuda de uma parelha de bois para puxar o arado. As mãos e as enxadas eram as ferramentas mais usadas para lavrar a terra, da qual nasciam as belas espigas douradas que as foices acabariam por ceifar. O trigo dava o pão e o pão era o sustento da maioria das famílias. Ao som do canto dolente e do olhar curioso dos animais que se aventuravam ao calor, assim se faziam os dias de sol a sol. Por vezes uma águia rasgava o céu, quebrando a monotonia do árduo trabalho e inspirava quem admirava aquele voo majestoso, um retrato que acabou por se transformar numa das modas mais conhecidas e cantadas até hoje. Ao fim do dia, exaustos, regressavam a casa acompanhados das cegonhas, que também rumavam aos seus ninhos. Alguns eram também pastores e a sua companhia eram os animais que guardavam e um cão que ajudava a controlar o rebanho. Muito poucos tinham umas galinhas e os ovos eram uma moeda valiosa naqueles tempos. Outros uma vaca ou uns porcos que com sorte garantiam subsistência para alguns anos. Mas o mundo mudou muito e quando surgiram as primeiras máquinas agrícolas no Alentejo, tudo mudou. Os tratores com as grades de discos substituíram os homens e as enxadas e as ceifeiras debulhadoras passaram a fazer o trabalho que era maioritariamente desempenhado por mulheres. O celeiro de Portugal começou a transformar-se e a industrializar-se. Eram os novos tempos a chegar e não anunciavam boas novas para quem dependia exclusivamente do trabalho agrícola. Muitos viram-se forçados a migrar para as cidades e a aprender outros ofícios, e outros a emigrar para países dos quais não conheciam sequer a língua. Muitas aldeias ficaram desertas e os campos, outrora partilhados por homens, mulheres e animais, eram agora dominados pelas máquinas. Hoje as mudanças são ainda maiores. As culturas intensivas e superintensivas estendem-se por quilómetros a perder de vista e cerram a terra de tal forma que quase não deixam que lhe toque o sol. As oliveiras, muitas delas milenares, que outrora isoladas contrariavam a retidão monótona do horizonte, foram substituídas por pequenos clones que não duram 10 anos, mas que dão azeite suficiente para temperar até as iguarias da China. A água que antes escasseava, agora abunda. Não há herdade que não tenha barragem, e algumas até praia têm. O vinho era uma espécie de tesouro apenas produzido por alguns agricultores. Hoje, por todo o Alentejo se produz vinho de qualidade e em quantidade suficiente para dar de beber ao resto do mundo. Não há dúvida de que o Alentejo está diferente e não mudou apenas na paisagem rural. O homem e a mulher do campo vêm da Europa de Leste, da Ásia, de África e da América do Sul, e o trabalho agrícola não deixou de ser árduo e muitas vezes ingrato. Mas agora faz-se ao som de melodias cantadas em várias línguas, bem diferentes da nossa, e as aldeias quase desertas, aos poucos, transformam-se em pequenas Babilónias. Mas a acompanhá-los já não há tantos animais curiosos como os de outrora. Algumas das espécies autóctones estão a desaparecer dos lugares onde se avistavam habitualmente e muitos destes residentes dos campos estão a migrar para as aldeias, vilas e cidades. Há quem diga que é das novas espécies agrícolas e dos produtos químicos que se utilizam para que não sejam dizimadas pelas pragas. E é aqui que entram as abelhas. O mel produzido no Alentejo é, a par com o azeite e com o vinho, também um dos melhores do mundo. Mas ao contrário dos outros dois campeões, este está a escassear. Uma das maiores preocupações dos que defendem o papel fundamental destes pequenos seres em toda a nossa existência é de que sem abelhas não há polinização e sem polinização a maioria da vida na Terra deixa de existir tal como a conhecemos. A flora autóctone alentejana necessita das abelhas para a sua sustentabilidade. Os medronheiros, as estevas, as papoilas, o poejo, os catacuzes, o alecrim, os espargos e tantas outras espécies estão a perder terreno nesta imensidão que outrora era maioritariamente castanha e dourada e agora é predominantemente verde. E para piorar ainda mais este cenário, nos últimos anos, os incêndios têm devastado grandes áreas de mata e floresta e fragilizado os ecossistemas. Mas Castro também é verde e neste caso no bom sentido. A reserva da biosfera da Unesco, em que se tornou Castro Verde, criou todas as condições ideais de um verdadeiro santuário para a fauna e flora alentejanas.
O Campo Branco, como também é conhecido, é um exemplo de como em tempos de mudança se tornou vital apostar no equilíbrio e na sustentabilidade. Só desta forma será possível minimizar o impacto provocado pelas alterações abruptas de um avanço agrícola desadequado e, ao mesmo tempo, preparar um futuro seguro para as espécies autóctones, face também às alterações climáticas que afetam esta região com tanta beleza natural. Aqui a abtarda e o lince são os símbolos maiores da luta pela sobrevivência desta biodiversidade e as suas populações têm aumentado para números que fazem respirar de alívio os animais e os conservadores da natureza. Som e Imagem Podcast. Na próxima semana vamos calçar as botas alentejanas e vamos percorrer os caminhos da história e conhecer as histórias de quem ainda hoje as arranja e fabrica. E não se esqueçam de subscrever os canais do Som e Imagem nas redes sociais. Até para a semana.